turma, sejam todos muito bem-vindos. Fico feliz que hoje quase que 100% da minha turma está aqui participando. Hoje nossa aula é capítulo 3, a recreação e o entretenimento, página 19. Então, hoje nós vamos falar da importância de se fazer recreação, a importância da pessoa ter o entretenimento na vida dela. Eu acho que em meio a tantas dificuldades que a gente tem passado, com certeza a nossa recreação está um pouquinho abalada. Mas eu vou compartilhar a tela com vocês, para deixar uma mensagem e uma boa notícia. Olha só. A boa notícia, que é a mensagem que eu trouxe para vocês, ela diz assim, ó. Reflitam nela. Precisamos de tão pouco para sermos felizes. O problema é que precisamos de muita experiência para compreender isso. Então, às vezes, nós estamos naquela fase que a gente quer conquistar, quer conquistar, e vai chegar uma altura da nossa vida que a gente entende, quando a gente vai amadurecendo, que às vezes a gente pode ser feliz com pequenas coisas. Que a felicidade não é estar a conta corrente cheia. É bom, né? A gente sorri se tiver lá. Mas se não tiver, a gente tem que entender que o verdadeiro significado da felicidade, ela não está apenas em algo. Ela está em você ter paz aqui dentro. Está, de repente, estar mais próximo de Deus, estar mais próximo, porque ser feliz, às vezes você não vai ser completo. Vai sempre faltar alguma coisa. Mas eu digo, agradeça a Deus pelo que você tem, com o que você tem, enquanto você não pode ter algo diferente, ok? Reflitam sobre isso. Hoje, a nossa aula é muito interessante, que nós vamos falar sobre recreação. O que é recriar? Mas antes da gente entender o significado dessa palavra, eu vou fazer uma pequena revisão. Quem assistiu a aula passada, quem não viu, entre em contato com o CRA para assistir o vídeo, e tem atividade para ser feita, viu? Então, assim, noções da psicomotricidade. Psico é o psique, é o que quando eu estou me comunicando com vocês, vocês estão pensando. E é o nosso pensar que existem elementos ali dentro. Quais são esses elementos? Nós temos que entender que esses elementos eles precisam ser desenvolvidos. Outros ainda, eles vão sendo desenvolvidos no decorrer da nossa infância. E na fase adulta ainda, a gente tem que entender que psicomotricidade tem a ver com movimento, com se movimentar, com locomoção, tem a ver com a parte de aprendizado. As pessoas dizem assim, quanto mais idoso, mais dificuldade ele tem. Na verdade, isso precisa ser despertado, entendeu? Porque às vezes tem pessoas que só envelhecem aqui fora. Eu sou um exemplo dela. Aqui por dentro ainda, vou estar lá com meus 70 e vou achar que está com os 20 ainda. Mas, enfim. Então, tem elementos, tipo o elemento da afetividade. Aonde que você sente que você é afetuoso? A pandemia tem mexido aqui com isso. Eu sou particularmente uma pessoa que eu sou muito com toque, eu gosto muito de apertar a mão, de olhar no olho, de às vezes dar um sorriso, e a máscara às vezes está interrompendo isso. Mas é um momento, tá? Então, a afetividade também é uma parte psicomotora e o desenvolvimento neurológico. Relembrando que a professora falou sobre o esquema corporal, que o bebezinho ele vai aprendendo como que é a mãozinha dele. A imagem, na medida que ele desenvolve, ele olha no espelho, ali ele começa a se identificar, ele sorri quando ele se vê no espelho. Que a síndrome de Down é uma síndrome que ela está correlacionada a um problema de tônus muscular, ou seja, a parte da força do músculo. E que a coordenação motora, a motricidade, ela tem a ver com grupos musculares voluntários, ou seja, tem que tomar muito cuidado, porque na medida que a gente envelhece, a gente começa a ter mais dificuldade de equilíbrio ao cair, que a motricidade fina é a parte de fazer serviço manual. Criança não é para só ficar apertando o botãozinho do celular, não. Criança tem que usar tesoura, criança tem que recortar revista, tem que aprender a desenhar. Hoje, um adulto, às vezes, vai assinar o nome, fica parecendo um garranchinho. Por quê? Já acostumou só com o celular. Então, esses elementos, a professora falou na aula passada, é importante a criança aprender, o idoso tem que perceber sobre o espaço, tem que ter noção de perto, longe, direita, esquerda, ritmo. A professora citou que o balé era um exercício perfeito que mexia com tudo isso. Que motricidade fina
É isso que eu falei. É escrever, é recortar, é pescaria. A criança tem que aprender a amarrar cadarço de tênis. O idoso tem que continuar aprendendo a subir e erguer zíper. Que são coisas, parece, ao nosso pensar, bobas, mas são coisas do cotidiano que mexem com a nossa mente. Então, atividade de tônus é ali, ó, pular com o pé só, igual Saci Pererê, é criança brincar de amarelinha, e ainda, ritmo é bater palma, é exercício, é dança, é pular corda. Resumindo tudo isso que a gente falou, tem diferença de atividade física para exercício físico, não tem? Atividade física é qualquer coisa que te tire do sedentarismo. A atividade física ela é realizada para movimentar o seu corpo. Já o exercício físico é uma atividade física também. Porém, lá dentro da academia, sob a supervisão de um profissional, aonde vai fazer exercícios repetitivos com o intuito de ganho de massa muscular. Entenderam? Atividade física é para todos nós, independente da idade, criança, adulto e jovem. Hoje a gente vai continuar a falar. Por quê? Tem benefícios, tanto a atividade física quanto o exercício. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Entretenimento, recreação. Mas eu preciso entender que o que é recriar? Na verdade, recriar significa prazer, fazer algo que te traga prazer. Uma atividade, seja ela física ou mental, aonde a pessoa ela é estimulada ali a fazer algo psíquico, algo social, algo que te dê prazer. Eu vou dar um exemplo. Alinete, eu gostaria de saber, se eu fosse a sua cuidadora, um tipo de atividade que você gostaria que, se eu fosse a sua cuidadora, que eu fizesse com você, que você sentiria prazer em fazer, quando você tivesse idosa. Dominó. Dominó. Jogador. Ó, Linete já gostou de uma atividade que mexeria com a parte de uma necessidade dela psíquica, não a parte física. Nem sabe jogar dominó, a gente não joga sozinho, né? É. Na segunda-feira eu jogo com você. E na sexta, a gente vai ver o contato de uma amiga sua para a gente trazer ela para sua casa. A gente vai fazer um bolo, um café da tarde para ela, pode ser? Então, é esse tipo de cuidador. Então, é fazer algo para esse cliente que ele goste, usando um dia da semana. Se eu fiz a atividade na parte da manhã para mexer com a mente dela, na parte da tarde, eu tenho que fazer a agenda dela ali para ela fazer alguma coisa para mexer com o corpo. Mexer com a mente é importante, mas mexer com o corpo também. E na sexta-feira, eu vou pôr ela para poder lidar com algo social, para que a pessoa não comece a se sentir o que é excluída socialmente. Entendeu? Obrigada, Linete, por compartilhar conosco. Obrigada. Francisca, e se eu fosse a sua cuidadora, o que você gostaria que eu pudesse fazer por você que você sabe que te traria prazer? Pode ser a parte física, psíquica ou social. Compartilha conosco aí, por favor. Deixa eu desativar aqui seu microfone. Aí, Francisca. Não está desativando? Cara aí, Francisca. Desativa aí. Agora? Foi? Fala, Agora foi. Eu gosto também de jogar dominó, mas assim, eu preferia assim, tipo, quebra-cabeça. na cabeça? Montar quebra-cabeça, Porque o dominó, Tipo o quê? monta as peças, os quebra-cabeças que, tipo, sei Quebra-cabeça? lá, montar pecinhas, né? As peças do quebra-cabeça. Eu prefiro mais do que o dominó. Então, assim, na segunda-feira eu trabalho na casa da Linete, de segunda e sexta, né? Na sua casa eu vou te atender de terça e quinta. A gente joga quebra-cabeça pela manhã na terça e à tarde eu vou levar você na hidroginástica, tá? E na quinta, como a minha agenda está disponível, eu pensei em uma coisa. E se a gente fizesse um grupo de competição de quebra-cabeça? Quem montasse mais rápido? Pode ser? Pode. Legal. Então, é isso que eu quero de vocês. Eu quero que vocês aprendam a escutar o seu cliente para entender o que traz prazer para ele. Hoje vocês estão aqui ouvindo como cuidadoras. Mas e se você fosse a cliente? O que você gostaria que a sua cuidadora fizesse com você? Então, recriar significa
Fazer uma atividade física pode ser aquilo que te dê prazer, ou física para mexer com o corpo, mental, ou ainda pode ser social, mas tem que te dar prazer. Então, quais as várias formas diferentes de se fazer recreação com o cliente? Essa recreação, ela pode ser ativa, passiva, institucionalizada ou não institucionalizada. Sabe o que isso quer dizer? Vamos supor que se eu fosse levar o Altair para uma atividade, aonde ele vai falar, professora, ó, Janô, cuidadora, o negócio é o seguinte, Evelyn, eu não estou achando meio estranho aí, eu quero saber exatamente do começo ao fim qual que é a programação que a gente vai fazer na sexta-feira. Aí eu vou falar, senta aí, seu Altair, anota aí, o que o senhor acha? Vamos fazer uma competição, nós vamos chamar os seus amigos do futebol, e nós vamos fazer um circuito, nós vamos alugar uma cama elástica, vai ter um pula-pula de adulto, onde você vai brincar daqueles cotonetes gigantes, para ver quem consegue ficar mais tempo em pé. E aí a gente pode fazer depois um happy hour com nada de cerveja não, viu? Suco de laranja, maçã, fruta, algo saudável para ninguém passar mal, tá bom? O senhor quer ajudar no cardápio? Ele, não, estou gostando dessa história de suco de laranja, não. Então, tá bom. No máximo, um refrigeradinho, tá? Mas só hoje. E tem que ser 0. Entendeu? O que é isso que eu estou fazendo com ele? Eu estou deixando ele participar de todas as etapas. Então, a recreação ativa é quando você vai sentar com o seu idoso e ele vai dizer para você, eu quero gastar tanto, ó, eu quero que você me leva na tarde do bingo. Por que não? Você é a cuidadora dela. Ó, eu vou gastar lá R$ 100. Ó, dona Maria, mas sua família sabe disso? Não, já falei com a minha filha. A aposentadoria é minha, eu gasto o que eu quero. Mas deixa a família ciente, tá? Se for fazer uma atividade. Então, mas essa recreação, o idoso tem que participar de todas as etapas. É uma recreação ativa. O que seria uma recreação passiva? É como se eu pegasse e falasse com a Stephanie, ó, vai ter uma recreação aí, sua mãe pediu para convidar a todas as conhecidas, as mulheres, né? E aí, só que parece que a senhora não está muito disposta, e aí a Stephanie vai falar assim, ó, eu quero ir, mas eu não quero participar de tudo, não. Nem quero saber onde vai ser. Só me fala o endereço e você me leva, tá bom, Evelyn? Aí eu vou falar, tá bom, dona Stephanie. Então, ela não quer participar de uma forma ativa. Ela quer participar de uma forma passiva. Ela quer que eu leve ela, mas ela quer ficar sentadinha ali só observando, para ela ter certeza que da próxima vez ela quer participar. Entenderam? Então, recreação passiva é quando você vai, a Stephanie vai pegar o cuidador, o paciente dela lá, e vai pôr, tipo, numa cadeira de roda, não porque ele vai jogar, mas é porque ela vai deixar ele ali participando de uma forma passiva, tá bom? E existe uma forma chamada recreação institucionalizada. Ela é uma idosa moderna. A Rosângela fala, ai, meu Deus do céu, minha cliente, professora, ela é muito moderna. Ela participa, ela quer que eu leve ela na academia. Eu posso? Pode. Desde que a família saiba, que o médico autorize, que tenha exames, você pode. Ou sua cliente ali dentro do carro, ou fazer uma caminhada com ela, e ir lá. Só que lá você não vai ser responsável. Você vai ficar sentada e vai ter um educador lá. Então, esse educador é ele que vai conduzir essa recreação, entenderam? Então, assim, essa recreação, alguém vai aplicar. Se for dentro de um asilo, é a pessoa que cuida da parte da terapia ali, da terapia ocupacional. Se for dentro de uma academia, ou clube, ou, enfim, uma empresa de festa, não é você. Você só vai estar acompanhando o seu cuidador, o seu cliente, tá bom? Então, é uma recreação institucionalizada. Agora, o que seria uma recreação não institucionalizada? Seria mais ou menos assim. Vamos supor que eu pegue a Silvia e falo, Silvia, você está podendo ser muito tristinha.
Eu vou levar você e a Rubiana lá no parque. Nós vamos fazer uma atividade de alongamento. Nós vamos fazer isso aqui, toda atividade física, não se esqueçam. Primeira coisa que é feito, alongamento. Nós vamos se alongar e durante 45 segundos, não vai ser nem um minuto. Nós vamos fazer assim, ó, um aquecimento para aquecer. Aí a gente vai se esticar, a gente vai respirar. A Linete vai até aparecer lá e vai levar algumas guloseimas para a gente fazer um piquenique. O que a senhora acha da ideia? Você gostou da ideia, dona Silvia? Você gostou da ideia, Rubiana? Porque no dia de amanhã nós vamos envelhecer. Aí nós vamos permanecer com esse grupo, aonde a gente vai marcar lá, encontro da 20 CDD 04. Então, esse tipo de recreação é uma recreação não institucionalizada. É você que vai ter que cuidar do seu cliente, da alimentação, da água, de levar ele, que hora que você vai e que hora que você vai voltar. Ok? Ficou claro? Então, assim, existem 4 tipos de recreação. Isso traz benefício para o meu cliente? Claro que traz. Quais benefícios que traz a partir do momento em que, assim, vamos supor, eu vou fazer uma recreação com ele, aonde eu vou mexer com o corpo e vou mexer com o quê? Com a mente. E quando a gente está perto da natureza, as árvores, principalmente, liberam oxigênio. Você vê que toda vez que você sai para fazer uma caminhada, parece que você fica até mais leve. É claro. Não vale ser com o filho gritando junto, o marido chamando a atenção do filho, que nem só causa estresse. Aquela caminhada, você vai caminhando e contando, tipo, ai, Francisca, essa semana foi horrível. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí você não sabe se você respira ou se você conta para ela. Então, esse tipo de recreação ao ar livre, ela ajuda não só o nosso cliente, mas ajuda nós também. Às vezes, a tua cliente quer sair de casa porque está sofrendo abuso da família. Não pode falar em casa. Quando você leva ela para dar uma volta, de repente ela vai te contar alguma coisa, entendeu? Então, serve para você aumentar o vínculo. Não é assim cultivar amizade, porque lá no teu trabalho você não está para trabalhar. Aliás, você não está para cultivar amizade. Você pode ser amigo do seu cliente, você pode. Só que lembre-se bem, antes dele ser o seu cliente, ele não é seu amigo, ele é seu cliente. Então, ali não te dá o direito de desrespeitar. Não é porque você está fazendo uma recreação com ele, fora da casa dele ou fora de uma academia, que te dá o direito ali da Tamires ficar perguntando: ai, mas quanto que a senhora ganha de aposentadoria mesmo? Tem como dar um aumento para mim? Não é. Quando você levar o seu cliente para fazer uma recreação, é algo que traga prazer para ele. Você não vai ficar ali, né? A Tamires fica ali, ô, professor, aquela mulher dá dinheiro para todo mundo, ela só não aumenta meu salário. Mas na hora da recreação, não é trazer prazer para o teu bolso, tá? É a hora de você estar com o seu cliente, lembrando bem. Você vai fazer o quê? Fazer com que ele respire bem, melhore o estresse, a angústia. Por que as pessoas, em meio à pandemia, estão tão ansiosas, tão angustiadas? Porque a gente perdeu a nossa recreação. Nós perdemos o direito de ir e vir, às vezes, até o mercado. Então, aí você fala, como assim, professora? Tem pessoas que a recreação dela é pegar a listinha de compra dela e entrar no mercado, sentir cheiro de perfume, de sabonete, de ver produto novo, de degustar. Hoje não pode nem degustar nada. Você não pode nem dar um espirro, todo mundo no mercado olha para você de uma tal forma que parece que você está com algo errado. Então, hoje em dia, a Júlia fala, credo, professor, é assim? É assim. As pessoas estão com a recreação delas, o quê? Prejudicadas. Então, as pessoas andam mentalmente doentes, ou seja, não é todo mundo, e eu peço a Deus que vocês não estejam, porque a gente adoece, porque tira o prazer das coisas. Cadê o aniversário? Você não vê a hora de chegar o aniversário para fazer uma festa? Não tem. Cadê o casamento para quem ia se casar? Diga, Francisca. Eu cuido do casal, né? Eles já falaram para mim 1.000 vezes que ele falou assim, que a prisão deles está sendo essa pandemia. Infelizmente, eles falaram que nunca imaginou que ia ser preso na vida.
Nunca foram presos quando eram novos, né? Numa cadeia, por exemplo, mas agora se sente preso como se estivesse numa prisão. Mas aí eu Eles pergunto são para idosos. todos que estão assistindo, diante do que ela falou, será que é só os idosos que ela está cuidando que está se sentindo preso? Se eu É, perguntar, não, somos todos, né? olha lá. Não. Então, se Não. eu perguntar Só para que eles sofrem mais, né? Porque eles qualquer dependem de nós para levar. Paula, a gente se sente presa. Às vezes você gostaria de dar um abraço em alguém, você sente saudade de um abraço de um amigo, às vezes. Não que você não queira abraçar a sua família, mas você quer abraçar, às vezes, até a própria família e você não pode, está longe. Então, a recreação é fazer algo que te traz prazer. Então, para que a gente faz recreação com o cliente? Para estimular a socialização. Hoje em dia está comprometido. Para aumentar a criatividade das crianças. As crianças ficam criativas vendo as outras crianças fazerem. Desenvolve habilidade, melhora a expressão corporal, satisfação e descontração, renova as energias. Quando você sai, passa um final de semana lá, ou na praia, ou na pescaria, ou você vai fazer alguma coisa, quando você volta, parece que você renovou, você volta outra pessoa. Na segunda-feira você vai trabalhar, ter mais feliz. Mas hoje em dia isso não está dando. Melhora a autoestima, diminui o estresse. Mas e essa recreação que pode ser feita como recreação de entretenimento com crianças e adolescentes? Bom, o que você tem que entender? Eu quero que você entenda o papel seu. Qual que é o seu papel? Que naturalmente criança que brinca só com o celular vai faltar outras coisas. Por exemplo, a recreação com criança tem que ter o quê? Tem que ter auxiliar o desenvolvimento motor. Desenvolvimento motor é o quê? Bola queimada, peteca, soltar pipa, amarelinha, ciranda, cirandinha, brincar de... eu brincava de cemitério de formiga, eu matava as formigas, abria buraquinho e fazia as cruzinhas. Olha a criatividade da criança, não tinha que brincar e matar formiga. Mas o que eu quero dizer? É uma brincadeira isso que eu falei, né? Mas é verdade da minha vida. Que criança, ela precisa ali do cotidiano, a criança, o cuidador que pensa em trabalhar somente com criança, principalmente, tem que entender que a personalidade da criança é desenvolvida ali na infância. Você que vai ajudar ela a ter lembranças nos dias de hoje, quando ela for adulta, entendeu? Então, assim, eu consigo me lembrar de quem cuidou da minha cuidadora lá com 6 anos, que ela fazia coisas muito bacanas, ela contava muita história, que até os dias de hoje eu me lembro. Sítio do Pica-Pau Amarelo, contava histórias da Cuca, contava histórias que faziam com que eu me tornasse uma pessoa criativa. Então, quando você vai fazer recreação com criança, você tem responsabilidade sobre algo chamado caráter moral educativo. É você ensinar para a criança que quando ela entra na fila, ela tem que esperar a vez dela. Por quê? A mãe dela não vai estar trabalhando, deixou ela sob a sua responsabilidade. E aí você pode, sim, você como adulto tem autonomia de ensinar para essa criança o quê? Que essa criança, se você não ajudar a estimular, ela vai ter problema de timidez. Ensinar para esse adolescente que ele tem que contribuir ali, ensinando os mais novos, se tiver 2 irmãos, exemplos de idade diferente. Mas professora, o irmão é mais difícil. Pega um outro coleguinha. Eu não estou falando hoje em época de pandemia. É quando você levar uma criança num parque, faça a recreação com ela, mas já ensine ela que ela tem que respeitar a vez do amiguinho, que ela tem que entender regra, que se ela não se comportar, você não vai falar com a mãe dela para levar mais uma vez. A Silvia vai chegar e falar, ou você se comporta, ou eu não te trago mais. A Silena vai chegar e falar, peraí, ou nós vamos brincar com o celular, vamos, quando a gente chegar em casa. Aqui que a gente veio no parque, você vai pular a amarelinha, você vai subir naqueles brinquedos, ou não vai ter outro dia que a gente vai passear. E claro, você não vai falar assim com a criança dessa forma que eu estou dizendo. Mas é impor, ajudar ela ali a estimular a habilidade física. Então, nesse ponto, toda vez que terminar ali a brincadeira, se ele, depois você for conversar com ele, fala para ele, você vai ter o videogame. Tem dia do videogame, tem a hora do celular. Agora é a hora da gente movimentar com o corpo. Hoje a gente está aqui, vamos fazer algo ao ar livre. Combinado? Agora, se você vai fazer com o seu idoso, só para finalizar, vai fazer recreação com o seu idoso, você tem que entender que idoso de 60 anos de hoje não é como idoso de 60 anos de alguns anos atrás. Antes o idoso era só dominó, bocha.
Hoje o idoso, ele quer ir no teatro, ele quer sair para conversar com os amigos. Lembra que recreação, você vai fazer o quê? Atividade que proporcione prazer, mas tem limite, tá? Então, tem que deixar tudo muito bem combinado, funções motoras mentais. É bacana você falar com ele sobre a interação e envelhecimento saudável. Por que o idoso não pode ter o grupo dele para poder fazer atividades? Você vê que nas unidades básicas de saúde eles fazem o grupo da pressão arterial, o grupo para aferir glicemia. Uma vez por semana eles se reúnem para fazer dança, para fazer alongamento. Então, se esse cliente não tiver, você vai auxiliar. E aí a sugestão é lá, dominó, crochê, tricô, mas não é só isso. São atividades que vai ajudar ele a integrar a outras pessoas. Então, o importante é você saber que a pessoa vai fazer, se divertir. Não é fazer o que você quer fazer, é fazer aquilo que o cliente gostaria de fazer para que ele sente o prazer pela vida, que você está trazendo divertimento para a vida dele. Tem pessoas que elas entram em depressão, não precisa ser um idoso nem aposentado, não. Hoje eu observo que eu tenho adolescentes, tenho jovens de 20, 25 anos que perderam o sentido da vida. Elas não entendem que a gente não vive só. O trabalho é importante, ir à igreja é fundamental, não é pertencer a uma religiosidade, é pertencer a um grupo, pertencer a alguém que queira o mesmo que você. Isso é bom para nós. Então, o idoso também é. Então, pensando nisso, resumindo, entretenimento não é passatempo, ok? Então, só para resumir o que a professora falou até agora. Entretenimento não é passatempo. Não é você colocar lá a pessoa, é fazer uma atividade com um objetivo. Ou seja, proporcionar divertimento e lazer para a pessoa. Então, a partir do momento que você compreende que recreação pode ser ativa ou passiva, pode ser institucionalizada ou não institucionalizada, e que são inúmeros os benefícios que ela traz, na próxima aula, nós vamos retornar daqui a pouco, porque agora, já que você entendeu que fazer a recreação faz com que a pessoa fique criativa, ajuda ela a contar história, você vai querer planejar passeio? Como é que eu vou fazer uma visita cultural com o meu cliente? Como é que eu vou fazer isso? Espera aí. E se eu pegasse e pedisse assim, falasse, olha, a partir de agora, a Silvia vai cuidar de uma criança de 5 anos de idade. Quais as atividades de recreação que ela vai poder pôr em prática? E aí? E se o Altair for cuidar de um casal de idosos? O que ele pode fazer como atividade para esse casal? Para ele fazer qualquer outra coisa, é o que nós vamos falar na nossa próxima aula. Planejamento. Então, ao final, depois da próxima aula, a professora vai colocar um modelo de planejamento. Eu gostaria que todos vocês fizessem. Se não dá para fazer o preenchimento pela internet e mandar no e-mail, você faz no caderno, tira foto e manda para mim. Mas eu quero que você planeje uma atividade de entretenimento para o seu cliente. Mas primeiro, na próxima aula, eu vou ensinar você como é que você vai fazer isso, tá bom? Vou encerrar essa aula dizendo para vocês o seguinte: aquele que não luta pelo futuro que quer, tem que aceitar o futuro que vier. Então, vamos lutar por aquilo que nós queremos. E gostaria de saber o seguinte, a respeito do que a gente falou agora, recreação e entretenimento. Algum de vocês ficou com alguma dúvida? Francisca, Linete, Maria Regina, Robiana, Sirlena, Justara, Silvia, Rosângela, Tamires, Júlia. Estou muito feliz hoje. Bom, estou muito feliz de saber que vocês estão conseguindo participar. Se algum de vocês não quiserem, ficou com alguma dúvida ainda sobre o que a professora falou, o que é recreação ou entretenimento? Quais os tipos que existem? Os benefícios que para a criança, quando você cuidar de uma criança, tem a ver com o caráter, com a parte educacional, estimular ela a fazer isso, coloca lá no grupo, a professora está à disposição de vocês. Nós vamos encerrar essa primeira aula. Eu vou colocar um formulário com 3 perguntinhas sobre o que nós falamos. Respondam, vocês têm aí em torno de 15 a... Vocês têm 15 minutos ou mais para responder. Respondam e mandam para mim. E aí, quaisquer dúvidas, se alguém tiver algum problema de internet,
porque não está rápido, alguma coisa assim, manda mensagem para mim ali e responda depois, ok?